Olá, bom dia. A ordem internacional sobre o impacto do governo de Donald Trump foi tema de audiência pública realizada pela Comissão de Relações Exteriores nesta segunda-feira. Essa foi a primeira audiência de 2018 do ciclo de debates O Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras. O ex-ministro da Fazenda e diplomata Rubens Recupero foi o convidado da audiência. Para ele, nos próximos 2 meses, vai haver uma crise profunda entre os países. Para o diplomata Rubens Recupero, o aumento da tensão entre os países vai acontecer por causa de 3 fatos recentes. A decisão da China de acabar com o limite de reeleição para presidente, o discurso sobre novas armas destrutivas do presidente da Rússia e a decisão de Trump de iniciar guerras comerciais. Essas 3 decisões, embora independentes umas das outras, e sem nenhum parentesco entre si, o que elas têm em comum é que todas assinalam uma acentuação da deriva do sistema internacional, afastando-se cada vez mais de um sistema baseado em regras, um sistema de respeito a compromissos assumidos em organismos internacionais, de busca de soluções consensuais em direção a um sistema em que cada vez pesa mais o poder. Recupero lamentou que decisões unilaterais estejam sendo tomadas pelas grandes potências. O ex-ministro vê com preocupação a decisão de Trump de aumentar a taxa sobre o aço importado e o alumínio para proteger o mercado interno. Se houver uma reação, por exemplo, de países recorrendo à Organização Mundial de Comércio, e houver um painel que condene os Estados Unidos, provavelmente isso vai levar a um enfrentamento muito sério, porque o presidente Trump nunca escondeu que não tem muito respeito, muito apreço pela OMC ou pelas regras comerciais. Para Recupero, a postura da União Europeia deveria ser exemplo para outros países. A melhor esperança da humanidade se chama União Europeia. A União Europeia é o conjunto de países que propugna pela obediência a um sistema baseado em leis. É um conjunto de países que ainda valoriza a social-democracia, né? Um crescimento econômico mais temperado por uma consciência social, né? Com mecanismos de assistência aos vulneráveis, aos desprotegidos. A cobrança pela bagagem do passageiro está na pauta de 3 comissões nesta terça-feira. Senadores querem saber se a autorização dada às companhias aéreas teve reflexo no aumento das passagens. Em dezembro de 2016, uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil permitiu que as empresas aéreas cobrassem dos passageiros pelas bagagens despachadas. Ficou liberado o embarque de uma bagagem de mão com peso inferior a 10 quilos. Pela resolução, também deixou de valer a regra que liberava o transporte gratuito de uma mala com até 23 quilos para os voos nacionais e 2 malas com até 32 quilos para os voos internacionais. A medida veio com o objetivo de adaptar as normas das bagagens ao padrão internacional e também com a promessa de redução do preço das passagens aéreas. Mas, segundo a senadora Simone Tebet, a medida teve efeito contrário. Pesquisas revelaram aumentos entre 16% e 35%. A senadora pediu, junto com outros 5 senadores, a realização de audiência pública com representantes da ANAC, das empresas aéreas, do Ministério dos Transportes e da OAB. A reunião acontece nesta terça-feira e será realizada por 3 comissões de forma conjunta: as comissões de Assuntos Econômicos, de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional. Outras comissões também têm reuniões hoje pela manhã. Vamos conferir? Às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública para debater democracia e direitos humanos com foco na segurança pública. Já às 10 horas, na Comissão de Constituição e Justiça, o debate tem como tema a segurança do sistema eletrônico de votação e a implementação do voto impresso nas eleições gerais de outubro.
Às 11 horas, outra audiência pública, desta vez na Comissão de Agricultura, vai debater a prevenção e controle de pragas na agricultura e pecuária brasileiras. E a partir das 11 horas, na Comissão de Educação, está previsto o projeto que cria territórios étnicos educacionais como forma facultativa de organização da educação escolar indígena. Às 11h30, na Comissão de Meio Ambiente, um dos projetos na pauta é o que incentiva a aquaponia, que é o sistema de cultivo que integra a criação de peixes e o cultivo de plantas com raízes submersas na água. Uma sessão temática no plenário do Senado vai debater hoje, a partir de 1h30 da tarde, a segurança pública no país. Na abertura do ano legislativo, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, definiu o tema como prioridade em 2018. Veja na reportagem de Dinalva Ferreira. A cada hora, 7 pessoas morrem assassinadas no Brasil. Por ano, são mais de 60 mil homicídios. A violência que colocou o Rio de Janeiro sob intervenção também assusta o resto do país. No Congresso, a segurança tem sido pauta prioritária. O país precisa se modernizar. No entanto, a representação política trabalha projetos no sentido de aumentar penas, endurecer cada vez mais. Não é esse o caminho. Algumas propostas já foram aprovadas em plenário, como a que obriga a instalação de bloqueadores de celulares nos presídios, a que permite à Polícia Federal assumir crimes praticados por milícias e organizações paramilitares e a proposta que impede o contingenciamento de recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Está em debate também a criação de um plano nacional para enfrentar o assassinato de jovens. O projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada é resultado de uma CPI que funcionou no Senado entre 2015 e 2016. O texto está no plenário em regime de urgência. Essa é uma medida fundamental para ser adotada pelo Senado Federal. A aprovação deste projeto, que tem tudo a ver com o ambiente, o momento que nós vivemos no Brasil hoje. 60 mil assassinatos no Brasil por ano. 80% destes são jovens negros que vivem nas periferias das grandes cidades. Outro projeto importante deverá ser aprovado até o dia 20 deste mês. É a proposta que institui o Sistema Integrado de Segurança Pública. Nós temos, ainda que com problemas, a universalização da saúde. Temos também a universalização do ensino fundamental, mas nada disso parecido com a área da segurança, ou existe na área da segurança. Repito, hoje a nossa grande tarefa, presidente, é universalizar o direito à segurança a todos os brasileiros e brasileiras. O presidente da Câmara vai fazer aprovação em regime de urgência e eu farei regime de urgência aqui. Olha, nós queremos aprovar lá e cá até o dia 20 de março. Nesta terça-feira, a crise na segurança vai ser debatida em uma sessão temática em plenário. Os senadores vão ouvir as sugestões de especialistas e representantes do governo, entre eles os ministros da Segurança, Raul Jungmann, e da Defesa, Joaquim Silva e Luna. Esse Senado é a casa da federação. A segurança pública passa pelos estados brasileiros. Os governadores têm que ser chamados a esse debate. Possamos reunir as cabeças pensantes e que tenham experiência nessa área para nos fornecer subsídio de maneira que nós possamos encontrar o caminho mais rapidamente possível para reduzir e para diminuir essa onda de violência que assola o Brasil inteiro. Ouvir os técnicos e especialistas na sessão solene, na sessão temática, corrobora, nos ajuda a fazer projetos mais eficazes, mais eficientes e mais completos. De que forma nós podemos unificar o serviço de inteligência da polícia? Então, o serviço de inteligência e sistema de unificação de dados precisa ser feito com a maior rapidez possível. Desde julho de 2017, o Brasil enfrenta um surto de febre amarela. Este é o tema do especial Cidadania, que vai ser publicado hoje no Jornal do Senado. O jornalista Márcio Maturana traz mais detalhes sobre o assunto.
Até fevereiro, foram confirmados 545 casos de febre amarela no Brasil, com 164 mortes. O surto começou em julho do ano passado e a causa mais provável é uma combinação de degradação ambiental, falhas na vigilância de epidemias e população desinformada. O especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, mostra que o país é o maior produtor de vacina contra a febre amarela do mundo e traz entrevistas com especialistas e autoridades em busca de explicações e soluções. O Jornal do Senado pode ser lido na versão em papel ou baixado em senado.leg.br/jornal. E você já deve ter percebido que o Senado Notícias Manhã está em novo horário. Todo dia, a partir das 8h30 da manhã, a gente se encontra aqui com as informações do que é notícia no Senado e no Brasil. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Fique agora com o programa Argumento, que vai falar sobre segurança pública. A convidada é a senadora Vanessa Graziotin. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.